passada a gente chegou justamente nestas duas equações. Não foi? Que era a lei de Faraday. E a outra que é justamente a lei de Coulomb. Para a gente chegar aqui, dois teoremas foram importantes. Que justamente é a integral dá para ficar só um barulho Tá só tá só um já tem o outro, já vai paralelo demais. ele provoca, né, para ele participar. E o teorema do divergente, Gauss. Caminho superfície volume. Então, para a gente chegar até lá, foram usadas justamente essas propriedades aí bem importantes. O que a gente observa é que estas duas equações configuram, portanto, o que são o que a gente chama de equações do campo. Então, essas aqui, rotacional do E e divergente do E, são as equações do campo eletromagnético. Quando aparece justamente o B do outro lado, o que interessa é, nesta aqui, uma relação das equações de campo do E ou B. Afinal das contas, todas elas estão acopladas entre si e a gente vai interpretar tudo isso como entidades que fazem parte da mesma natureza. Campo elétrico e campo magnético, na verdade, são uma coisa só. Apenas são classificados dessa forma, como elétrico e magnético, manifestações específicas a uma determinada situação. Então, para uma determinada situação, o campo eletromagnético ele se comporta apenas na sua natureza elétrica. Em outras, se comporta justamente em sua natureza magnética. Mas não são entidades diferentes, é tudo a mesma coisa. Portanto, a gente chama somente de campo eletromagnético. Então, as equações do campo elétrico, quando alguém perguntar, eu quero as equações do campo, as equações do campo vetorial, são duas coisas necessárias, rotacional e divergente. Tá? Eu vou até colocar justamente isso aqui como uma observação. Equações de um campo vetorial são dadas
pelo rotacional e o divergente do campo. Então como perguntar isso para qualquer campo, né? Qualquer campo são necessárias justamente qualquer campo vetorial, as equações que lhe interessam são justamente o rotacional e o divergente desse campo. Se é claro, o campo for escalar, a situação que transfigura e não são estas e portanto. Assim, eu vejo que eu preciso agora, já que eu tenho as equações do campo elétrico, pensar também nas equações do campo magnético. Quais são as equações do campo magnético? Por tabela, eu volto em que eu fiz anteriormente, começando pela lei de Coulomb, o divergente, que decorreu nada mais do que verificação do fluxo das linhas de campo do campo elétrico através de uma superfície fechada. Então, eu posso pensar da mesma forma, analisando, calcular quantidade colocar de linhas do campo magnético fluxo através de uma superfície fechada. Bem, para isso aqui ela não tem uma, digamos, lei, um nome específico, como teve justamente para a lei de Coulomb. É simplesmente calcular o fluxo do campo magnético através de uma superfície fechada, que é o que a gente faz. De B e aí a gente tem que passar, vou colocar agora, são 1, 2, 24, 5. A seguinte ideia, lembrando do exemplo de um ímã simples, norte, sul, tá? Aonde, para um ímã simples, norte-sul, nós sabemos que as linhas de campo, elas são essa configuração, né? As linhas saem do norte e entram no sul. Então a ideia é justamente criar essa situação, pensar em uma superfície que possa englobar esse ímã. Pela figura, isso pode ser um ovoide, esfera, qualquer coisa, qualquer contorno, desde que isso seja uma figura. Tá? Veja a superfície. Encerre, portanto, essa análise. À medida que eu vou, digamos assim, expandindo, colocando mais linhas de campo aí, eu posso observar que algumas estão totalmente dentro dessa superfície, que foi uma escolha arbitrária que eu fiz para englobar essa situação. Mas é claro, também, se aumentar o número de linhas
na descrição que eu estou colocando do problema, eu também vou perceber que eu tenho algumas linhas que saem daí dessa figura. Tá? Mas também posso observar que em alguns lados, para algumas partes, eu tenho linhas entrando e linhas saindo. Sempre que eu pensar qualquer linha que eu possa desenhar aqui a mais, eu vou ter sempre a mesma quantidade de linhas desse outro lado. A quantidade de linhas que eu pensar que vão estar chegando no ponto sul, eu vou ter igualmente que pensar a mesma quantidade de linhas saindo do polo norte. Então, essa daqui é a figura que encerra e tem que contar a quantidade de linhas de campo que estão aí dentro. A gente fechou então essa superfície e, se eu contar como número positivo todas as linhas que entram e contar como número negativo todas as linhas que saem, eu tenho um número N de linhas que estão entrando pelo polo sul, pelo positivo, e um número menos N de linhas que saem pelo polo norte. Tá? Sendo assim, a soma, que é o que justamente a integral está fazendo, a soma desse número de linhas que entram e que saem é sempre o quê? Zero. Por essa simples analogia geométrica, a observação dessa situação, do ponto de vista geométrico, a gente conclui que este resultado, cálculo do fluxo do campo magnético através de qualquer superfície fechada, é sempre zero. Tá? E, portanto, aplicando a lei de qual? Gauss ou Stokes? Gauss. Eu vou justamente transformar isso aqui em volume, tratando como divergente, dentro do volume que é encerrado por esse contorno arbitrário aqui. Então, esse contorno, ou essa superfície arbitrária, ela encerra um determinado volume e é nesse volume, então, que é calculado no divergente. Do outro lado, permanece igual a zero. Tá? Como consequência, essa integral só é zero se o seu integrando também for nulo. E aí, portanto, a gente tem a equação 6. Tá? Temos o divergente de P. Vamos então agora calcular quem é o rotacional de P. Mas para ir até ele, a gente vai fazer o seguinte. Vamos lembrar da lei de Ampère. Primeira vez que me deparei justamente com esse camarada, você, português, né? É a língua falada no Brasil, fala Ampère e vê justamente um agudo aí, você está pensando que essa é um agudo que você tem que colocar no objeto. Para minha surpresa, uma casa. Ai, simplesmente a língua pátria do cara. Como é? Continuamos com o nosso português chamado de Ampère. Ímpio, sei lá. Seria muito estranho. Se eu lembro, se alguém souber a pronúncia correta, assim. Bem, a lei de Ampère, nós temos a seguinte situação. Na forma integral, ela corresponde a isso aqui. Eu tenho que calcular, digamos, de novo, veja uma situação como essa, fluxo, tá? Em aspas,
Isso aqui está contando o fluxo das linhas de campo, ou seja, a quantidade de linhas de campo magnético que atravessam um determinado caminho. Ao calcular justamente toda essa quantidade, então eu teria, digamos assim, um caminho como esse, parte de um circuito, e as linhas do campo magnético, elas no espaço, de qualquer jeito ali. Eu tenho nesse determinado ponto um elemento de comprimento D de L, e nesse mesmo ponto eu tenho a linha de campo tangente à linha de força, que é o campo magnético, sua intensidade nesse ponto. Certo? Justamente ambos fazem um ângulo alfa entre si. Então eu vou somar todas essas contribuições, ou seja, o número de linhas de campo que atravessam esse circuito em cada uma dessas partes desse caminho. Tá? Analogamente, como a gente fez no campo elétrico, naquela ideia eu tenho, por exemplo, de A até P, nenhuma linha de campo, de P a P', linhas de campo, de P' a B, nenhuma linha de campo. Então, nesse problema aqui, o número de linhas de campo que eu tenho entre P e P' são justamente essas únicas 4. Tá? Então, se eu tivesse que justamente contar isso. Esse ângulo, está entre quem esse ângulo aí? Entre o DL e o campo magnético. O campo magnético nesse ponto. A linha de campo, ela é justamente essa figura geométrica aqui, esse contorno. O campo magnético é sempre um vetor tangente à linha de campo. Tá? E o DL, um vetor tangente ao caminho. Tá? Nunca confundir o caminho com a linha de campo. Tá? Esse aqui é até, podemos chamar de circuito. Então pensa no circuito, o fio condutor, tá? Como justamente o teu caminho. Claro que isso aqui não vai ficar só nesse exemplo dessas únicas linhas. Eu tenho que o campo ele permeia todo o espaço, então eu tenho linhas de campo desde o ponto A até o ponto B. Tá? Mas o que interessa é o seguinte, veja, voltando para o exemplo da figura especificamente. Se eu fizesse essa integral ao longo de A até B, a quantidade de linhas de campo que atravessam entre A e B é quanto? 0. Tá? Vou só colocar dessa forma aqui. Tá? Esse caminho C aí, ele é igual a AP mais P' mais P', P. Tá? Seria justamente essa situação. Então eu vou fazer uma integral dessa daqui, que vai de A a B, mais integral de P a P', mais P' a B. Tá? Nesse caminho eu não tenho nenhuma linha de campo, 0. Nesse outro aqui também nenhuma linha de campo, 0. Nesse aqui, entre P e P', pela figura, eu tenho, vou colocar aqui, aproximadamente 4 linhas de campo, que vão representar também um valor proporcional a 4 vezes o μ0. Esse número 4 aqui seria para mim justamente, vamos colocar, colocando em tio, porque é aquilo que eu falei, isso é uma espécie de fluxo, tá? Não confundir com o fluxo daquele que a gente já calculou e sabe quem é, que é sempre definido campo escalar área. Tá?
Então, essa quantidade, ela é proporcional a 4, e isso é praticamente a equivalência do valor de sua corrente. Tá? Então, a corrente que passa neste caminho é equivalente ao número de linhas de campo, que no meu desenho é igual a 4. Tá? Então, essa é a noção aqui, representa justamente esse cálculo. É claro que não vou colocar nenhuma igualdade, porque não é justamente esse valor. A gente extrapola apenas para essa ideia, que é abstrata, uma situação real no desenho específico. Agora, na situação real, é claro que nós temos o campo permeando todo o espaço, eu tenho infinitas linhas de campo, então é claro que se eu fosse levar isso em consideração, a corrente sempre seria infinita. Entre T e T', eu tenho infinitas linhas de campo para poder imaginar. Por isso que é apenas uma ideia isso daqui. Mas a verdade é que é proporcional. Isso é o que quer dizer a lei de Ampère. Se você calcula esse fluxo de campo magnético, ou seja, a quantidade de linhas de campo que atravessam um determinado caminho, isso deve ser proporcional à corrente que o atravessa. Então, portanto, é isso que quer dizer a lei de Ampère. A equação 7. É claro, então, que isso aí está um fio apenas entre o caminho A e B, é um sistema elétrico. Né? Quando a gente trata de circuitos, a corrente vai percorrer um caminho fechado. Então, o que me interessa é isso aqui calculado em um circuito fechado. E é claro, vezes μ0 vezes I. Aí surge justamente qual é a definição de corrente mais apropriada ao nosso problema, que aí é introduzir a definição de que corrente ela é, na verdade, a densidade J vetorial calculada na área, ou seja, isso aqui estaria, a densidade de corrente, ela que estaria funcionando como meu campo. Então, corrente, na verdade, é um fluxo do campo de corrente através de uma determinada superfície. Faça sentido agora, né? Naqueles vários exemplos no grau em que o professor coloca justamente, olha, corrente, imagine um fio, tem uma área de portadores de carga, todos os elétrons, eles estão atravessando essa área, e isso aqui, então, você vai definir um caminho, se eles vão para cá, o sentido adotado pela corrente é esse, aí de novo, a simbologia de atribuir um vetor a um objeto que é escalar, né, e usar isso aqui como um exemplo. Coloque esse exemplo, vocês já fizeram isso. Só que vocês estão se apropriando de uma definição que é, na verdade, olha, eu tenho um campo de corrente, tá? E esse campo de corrente atravessa uma determinada área. Isso é o que define um campo de densidade de corrente que atravessa uma determinada área, e é isso, portanto, que define a corrente elétrica. É esse campo de corrente. Só que a ideia e noção de campo, para você falar lá no segundo grau, esquece. A gente teve a anterior um bom tempo para poder tentar expandir a mente, porque é a ideia de campo. Muitas das vezes até esse exemplo é colocado, pensa você que já esteve em Belém,
tentando andar contra a maré na Presidente Vargas, lotada naquela época, que hoje não está mais, cheio de camelô de lá. Uma da praça, na frente do Banco do Brasil. Vocês já passaram por essa situação? Hoje não tem mais, porque o pessoal todo ali foi expulso, né? Mas antigamente, pô, eu adorava. Mas vamos, ela vai, olha, a gente vai ver o peso. Então a gente vai passar ali pela Praça da República. Muita gente. A mãe segurava na mão, faltava amassar meu dedo. Pura. Era um jogo de videogame aquele negócio. Eu achava muito lindo, né? Desviando. Menino não solta na minha mão. É difícil, é complicado. E às vezes esse era o exemplo utilizado justamente para poder dar a noção de correntes. Você era um elétrico tentando passar e toda, ficava fácil até poder entender a resistividade. Então tem um grupo de gente que está em tudo no sentido e tu quer ir para a parada, como é que tu chega? Meio videogame esse negócio. Aí está a noção de campo, você tem um campo contra você, todo mundo indo para compra e você está indo no sentido contrário. Sírio, a romaria é para aquele sentido, mas você quer a água, vai no caminho contrário, vai levado. É mais ou menos isso. Então a gente aqui tem essa noção de campo e se apropria dessa ideia e começa a colocar objetos que são escalados, noção de coisas que são vetoriais, quando na verdade trata-se disso aqui. Professor, mas eu vou deixar de falar, então não é assim. Não, quando você coloca na cabeça de uma pessoa uma ideia, ela vai ficar mastigando. Não é dizer simplesmente, olha isso, não vou te falar. Não, é muito complexo. De novo, como eu coloquei, eu não procurei colocar pensamentos na cabeça de vocês e exemplos que são palpáveis. É essa a tarefa que vocês têm que fazer com o aluno de vocês. Você não pode se esquivar. É claro, você não vai enfiar. Isso aqui é proibitivo. Numa aula de segundo grau. Não vai mostrar isso. Você não pode se furtar em dizer o significado que realmente aquilo é. Esta é que é, digamos, o desafio da docência para vocês, que vão estar na linha de frente com aqueles alunos do ensino médio. Eu quero colocar para vocês a noção de que o pátio, o camarada que estudou, um nível lá em cima, mastigou tudo aquilo, a ponto de que, baseado em todas as teorias pedagógicas, didáticas e construções, colocar aqui. Isso aqui é um livro de terceiro grau para universitários. Então ele conseguiu pegar aquilo que estava estratosférico, mastigou e colocou aqui. Qual é a tarefa de vocês? Mastigar isso de novo e colocar no ensino médio. Essa é que é a tarefa. Você não pode, senão, se a gente só tivesse que chegar lá e repetir a mesma coisa que está no Bom Giorno, você não vem para cá. Está fazendo o quê? Eu venho para se qualificar. Veio justamente para poder entender que você precisa observar as outras coisas que são bem mais complexas e tipo assim, eu não vou passar a mão na cabeça, o negócio é agora hard, é hard que vocês vão ver. Agora, o que vocês vão fazer com isso é tentar entender, mastigar o máximo possível, ver outros exemplos de como você enxerga essa situação todinha. Não pode mostrar lá como é. Você não vai mostrar nenhum integral. Conceito você não pode se furtar de ninguém. Tem que achar justamente uma maneira de como é que você explica ideias de campo, ideias de estado, ideias de configuração. E eu imagino que vocês devem estar mastigando tudo que eu falei ontem, de ontem para hoje. A mesma coisa a molecada vai fazer. E para surpresa de vocês, se vocês fizerem esse mesmo raciocínio de abordar isso numa turma de ensino fundamental, não digo nem médio, aonde aquele cooler e um cérebro que é um Pentium 7 i7, velocidade de processamento
Pode pensar, melhor computador do mundo. Ele é 7 vezes isso. Joga isso na cabeça do moleque. Ele não vai parar de sair do teu pescoço e perguntar. E é aquilo que eu falei, eu acho que nos primeiros dias de apresentação do curso. Nós sabemos que fenômeno é esse que acontece entre a quinta série e a universidade. Chegar na quinta série, vai que vem aquele tininho, pente, o papai passou, se pegar um bom professor, faz conta rápido, ele já está pensando, já está dizendo isso, mas isso, aquilo. Por quê? De repente ele chega zumbi na universidade. Alguém picotou a cabeça desse cara lá mesmo. Somos responsáveis por isso. Vocês estão ali nessa minha frente. Então, não é dizer isto não é do nosso nível, não é para o nível de vocês, isso não, vocês não podem saber, isso não interessa, Nego, se você ficar usando N vezes isso, ou você pensa numa maneira de não deixar isso escapar, ter uma saída elegante. O que isso vai te forçar? Pensar também, pensar com ele, agir uma outra alternativa de tentar explicar. Isso é que mantém a docência justamente viva. Tem uma porrada de livro novo, atual, que fala justamente do assunto. O camarada não pode ficar somente nisso. Aí ele não se dispõe a analisar sobre uma outra ótica, sobre novas possíveis dúvidas que aparecem. E aí você tem que admitir que você tem um limite. E dali você não passa. Porra, para mim isso é derrotismo. Edita isso. É derrotismo. Não. Cara, o ser humano tem a capacidade de poder fazer muito, cara. Muito mesmo. Eu nunca esqueço uma frase que eu acho que em um dos livros ditas por Albert Einstein, que é algo semelhante. Quando ele já estava separado da Mileva e ela foi até ele, digamos assim, cobrar atenção, né? E ele, não te preocupa, quando eu ganhar o Nobel, o dinheiro eu vou dar todo para você. Naquela época, ela simplesmente esperou. Tamanha era a confiança naquela criatura, naquela pessoa, naquela personalidade. Ela sabia do potencial do cara. Quando eu ganhar, eu vou te dar. E ele continuou. Em um desses momentos, ela foi até a casa dele, justamente saber como é que está, já separado. Ela chega lá. Ela encontra, primeiro, casa bagunçada. Tudo que é papel para condenado. Até no chão tem conta. O camarada no sofá, abatido, cansado, doente, nem saía de casa, jornal acumulando na porta. Até conta chegava, sabe, para ele ter que pagar, mas vai vencer essa porcaria. O que está acontecendo com você? Não posso parar agora. E aí que está justamente a frase dele. E ele sempre invocava essas questões de Deus. Se eu não posso fazer nada menos do que a minha capacidade intelectual me permite. Essa é que é a situação. Nego, é aquilo que eu falo. Você tem um cérebro, você tem perna, você tem braço, você tem capacidade de aprender. Não é possível que o camarada que fez isso mostrou. Eu lembro de uma frase de um professor filósofo da USP que falou: nego, teorema de Pitágoras foi descoberto 2000 anos antes de Cristo. Você só tem que aplicar. E o cara erra. O cara que descobriu já fez tudo, cara. O cara já fez tudo, ele já descobriu. Tu só tem que aplicar e o cara erra. Então, nego,
Você tem cérebro, você tem cabeça, tem capacidade, não tem essa de alguém te dizer, você tem um limite, você tem que admitir o seu limite e você não vai. Como que não? Einstein conseguiu. Olha a quantidade de coisa abstrata. Newton conseguiu. Ah, mas eu não sou Newton, eu não sou Einstein, eu não sou mais. Caramba! Fisiologicamente, tudo é diferente dele. Até hoje, eu li um artigo dos camaradas que ficaram, do médico que fez a autópsia de Albert Einstein. Ele surrupiou o cérebro dele, fatiou e fez durante décadas, não foi pouco tempo, estudo científico para tentar descobrir algo diferente na genialidade do cérebro dele. Conclusão: nada de diferença. Nada de diferente nenhuma das pessoas. Ou seja, onde que estava a genialidade dele? Se havia. Você está bom de fazer, você está bom de trabalhar, você está bom de dedicar. E foi justamente se dedicando e que o cara pensou, ele só tinha aquela meta: eu não posso fazer nada menos que isso. Se o meu cérebro me dá a capacidade de poder fazer, não fazê-lo, é a continuidade da frase dele, seria um verdadeiro desperdício de inteligência nesse mundo. Você pode fazer pela humanidade e não faz. Você está fazendo. A questão é, você pode fazer. O que te impede de fazer? O que te impede de propor? O que te impede de pensar? O que te impede de agir, fazer a diferença? A desculpa de eu não sou Einstein, eu não sou Newton, eu não sou... É aquela coisa, tu sabe ler? Maluco, sabe ler. Como é que tu lê e não entende? Se o cara leu e entendeu, se o cara leu e fez, eu posso fazer ler. Tem que fazer. Einstein e Bohr. Primeira vez que eu me deparei com isso, eu tinha mais ou menos uns 7, 18 ou 10 anos, eu não lembro. Eu tinha menos de 15 anos. E alguém disse: existe uma teoria que, de tão complexa, apenas umas poucas pessoas tiveram acesso a ela. Eu tenho isso gravado na minha mente, a frase que a pessoa disse. E mesmo assim, essas 6 ou 7 pessoas não a entendem muito bem. Entre elas está Albert Einstein e Bohr. Eu lembro, termina a frase de alguém que falou isso para mim. Não lembro quem, não lembro onde, foi, eu acho, perto de casa. Fiquei com aquilo na cabeça. Eu quero ser o 8º. Por que não? Eu quero ser o 8º. Estavam falando da mecânica quântica. E é verdade que se você não se surpreender com a mecânica quântica, você nunca entendeu. Você tem que se surpreender mesmo. Tem que se chocar com a mecânica quântica. Vai chegar um momento em que você vai dizer: que merda é essa? Loucura, mano. Não é possível. De lá pra cá, só houve poucas vezes em que eu vi um documentário que justamente a coisa me surpreendeu na viagem que os caras estavam fazendo, né? Nas viagens, estavam propondo na conjectura sobre o universo. Multiversos foi uma delas, a primeira vez que eu justamente me espantei com a ideia do multiverso. Mas muito recentemente, a ideia possível de uma chamada matéria espelho. Foi um dos documentários muito recentemente. Cara, que loucura! Então, aqui eu vou aplicar o teorema de Stokes, né? Então, desse lado a gente torna isso aqui, e desse outro lado a gente acabou de
quero me expor, senão ele não é ele é mais matemático que físico. Sim. Né? Mas ele é aplicável a qualquer situação que você pode encontrar na física. Tá? Veja, por exemplo, todos os exemplos que eu coloquei para vocês ontem de campos. Qualquer uma daquelas sugestões, por mais mirabolantes que sejam, se elas são entendidas como campo, elas podem ser matematizadas, uma vez que sejam aplicadas. Então aqui a gente pode tirar diretamente Uma pergunta muito boa, muito trivial. E às vezes tu usa aqui no divergente, tu usa a multiplicação vezes o x, né? E aí tu usa o pontinho. Uma pergunta boa, por que tu diferencia? Existe alguma? porque isso é identificação de produto vetorial. Isso aqui do produto escalar. Este resultado aqui é um vetor. Então teria errado colocar um pontinho só, né? Totalmente. Se eu ver isso, tchau. Tá, bom saber. Bom saber. Nomenclaturas usuais. Então, a gente chega aqui a lei de Ampère, ela vai ficar com essa cara aí. Rotacional de B é igual a M0J. O quanto o campo magnético rotaciona, isso é proporcional à densidade de corrente livre, tá? Em analogia justamente à ideia daquilo que foi apresentado na lei de Coulomb, com a densidade de carga livre, a quantidade de carga líquida, tá? Fala isso, é isso que vai me dar a rotação do campo magnético em torno de um fio, por exemplo. É isso que vai me dar ali a trajetória dessa rotação. Seria mais ou menos isso. Primeiro você tem essa aqui. Essa situação aqui me mostra o seguinte: eu já tenho o campo. Eu calculo o campo e verifico que no calculo já o campo. Eu tenho um campo e calculo a interação, o fluxo desse campo através do meu circuito. Então eu crio um campo, ele já lá existe no espaço, seja ele qual for a configuração que tiver. E a partir daí eu faço conclusões a respeito da quantidade ou densidade ou de corrente que vai ter ali associada. Então aqui eu não faço conjecturas, de que qual é a orientação desse campo. Ele já está. Uma vez ele estando, eu digo que quando ele tem um circuito imerso nesse campo, a corrente que surge nesse circuito é proporcional justamente ao campo. Bem, agora essa situação aqui só atenta para o caso em que este campo que ali está, ele é um campo estacionário. Tá? De novo, quer dizer, não é um campo dinâmico. Esta corrente, por exemplo, ela também não é dinâmica, não trata-se, portanto, de problemas com corrente alternada. Em situações em que a corrente varia com função do tempo, esse problema não dá conta. Bem, situações em que essa corrente varia com função do tempo, pensando em termos de densidade de corrente. Então você sabe que um material ou outro, ele pode, por exemplo, que eu coloquei ontem, em uma determinada região do espaço, ele apresentar maior resistividade do que em outro. Né? Em uma parte, então significa que a corrente, para poder ter que passar nele, ela vai ter mais dificuldade para poder passar em uma região do que em outra região.
com maior facilidade. Isso por si só, né, posso fazer, por exemplo, que essa situação, em vez de ser estacionária, passe a ser dinâmica. Digamos que eu coloco justamente esse fio totalmente uniforme, não mais apresentando nenhum tipo de relevo, qualquer que seja, ou emenda que sugeria justamente um aumento dessa densidade, mas a corrente que vai passar, eu vou, com o passar do tempo, mudando as propriedades do material por onde constantemente a corrente vai passar. Então, pela mesma posição, ela vai, com o tempo, sofrendo dificuldade para ter que passar ali pelo material. Ah, que material seria? Pensa justamente em semicondutores. Tá? Em semicondutores, a dopagem do material, ela vai mudar justamente as propriedades elétricas daquele material. Então, se eu posso ir acrescentando isso, eu estou automaticamente mudando as propriedades eletromagnéticas do material com o passar do tempo. Com certeza, a corrente, mesmo pelaquela posição, ela vai estar sofrendo um aumento ou diminuição da sua resistência. Então, a corrente que passa naquele mesmo ponto, ela é uma corrente dinâmica. E uma corrente dinâmica, ela pode ter termos a mais aí, tem que apresentar, porque um fator dinâmico de justamente impedância, podemos chamar assim, ela muda com o passar do tempo. Eu estou aumentando justamente a mudança dessa propriedade desse material. Mudança da propriedade do material significa, em termos gerais, a mudança da impedância, ou isso seja ela qual for, resistência, capacitor, qualquer que seja, tá? Indutância, todas elas são encaradas como impedâncias, impedimento, não impedimento. Bem, por conta disso, dessa explicação que eu coloquei, nós temos que atentar a este camarada aqui. Conservação da carga. A conservação da carga, ela se traduz matematicamente nisso aqui. Que é a equação da continuidade. Aqui colocaram J e Rho porque a gente já está acostumado a pensar Rho justamente como uma densidade de carga e J com a densidade de corrente. Tá? Mas, de novo, isso aqui poderia ser Rho e J, duas fontes para dois tipos de campo. Tá? Ou duas fontes para um tipo de campo mais geral. Que é o seguinte. Aí pode ser, tipo, é uma densidade, não importa qual. Não importa qual. Isso aqui podia ser, inclusive, dentro daqueles meus exemplos estrúxulos que eu falei na aula passada, densidade de formigas, densidade de pessoas, densidade de qualquer um desses objetos. Isso aqui, então, está associado a esse campo escalar. E aqui, a fonte do campo vetorial. Ou um campo que é essa mistura do vetorial e do escalar. Esse K aí representa qualquer... Que K? É um K, é um T? É um T. E aí eu queria perguntar esse T aí, professor, essa derivada parcial aí, ele está calculando densidade de matéria, né, de carga, o intervalo de tempo? Isso. T para nós é muito legal.
Então, essa equação, ela vai muito além de ter que dizer apenas sobre a situação elétrica, tá? A situação do eletromagnetismo. A equação da continuidade, ela pode ser aplicada a tudo aquilo que você puder entender justamente como um campo. Todo campo tem uma equação de continuidade. Toda situação que trata de conservação, aqui no caso chamando de carga, eu poderia substituir isso por massa. Problema de, por exemplo, o escoamento de fluido por uma determinada tubulação. Você aplica também a equação da continuidade, onde você tem a densidade de matéria, a variação de massa por intervalo de tempo, corresponde então a uma densidade de corrente. Só que é claro, um exemplo de continuidade para fluidos, pensando justamente em matéria com densidade é mais fácil de você imaginar, mas uma densidade de corrente de matéria é um pouco mais complicado, mas por conta da equação da continuidade, ele lá existe. Tá? Então, diante da situação dinâmica apresentada, em que você vai variar a corrente, tá? Quando você diz que está variando, você está dizendo justamente dentro daquele volume, está variando a quantidade de portadores de carga que deve atravessar aquela constante ali de volume. Tá? Então, por um determinado instante, passa uma certa quantidade de portadores de carga. Mas como eu vou mudando as propriedades do material com o passar do tempo, isso implica justamente uma mudança nessa densidade, o número de portadores de carga que vai atravessar ali, ele pode ir diminuindo ou aumentando. Então observa que isso aqui, neste exemplo, se encaixa perfeitamente. Porque ao variar a quantidade de portadores de carga que eu permito poder passar, eu estou variando a densidade de carga que deve atravessar aquele condutor. Isto é equivalente a procurar a divergência que provavelmente vai resultar nessa densidade de carga, de densidade de corrente, tá? Ou de densidade do campo de corrente. Tem como você, eu vou estar aqui discutindo com o Mike aqui sobre essa questão aí. Tem como tu desenhar, a palavra desenhar só para a gente, porque eu não consigo representar, porque eu não consigo enxergar. E professor, nesse caso aí você está querendo demonstrar aí para a gente para calcular, no caso, Entender, só que, na verdade, um aspecto dinâmico aí, né? Para um campo dinâmico, no caso. Entender como que esse campo dinâmico, e toda vez que a gente trata de uma situação dinâmica, a gente tem que pensar em algum tipo de conservação que possa e que deve ser obedecida. Situações dinâmicas significam que alguém vai colocar lenha nessa fogueira. Eu vou alimentar isso com alguma coisa. Qual é o resultado disso? Aumentar a chama, né? Vamos calcular então a quantidade de energia que está entrando no resultado que está saindo. Isso tudo tem que estar dentro da mesma equação. Entendeu? Tudo tem que estar dentro da mesma situação. Então, eu vou variar a propriedade do material para com que automaticamente eu permita pensar na variação da densidade de portadores de carga. Então, se automaticamente a densidade de portadores de carga está mudando, e isso, portanto, é uma situação dinâmica, vai ter implicações. Que implicações serão essas? De acordo com a equação da continuidade, se eu vario a quantidade de carga que vai entrar no meu sistema, o resultado disso é a produção na divergência do meu campo de corrente. E divergência, ela quer dizer da onde que os campos estão saindo ou para onde eles estão indo. Então ela te aponta a origem deste ponto em que você está colocando
corrente. Tá? Ou ela te aponta, vamos pensar no exemplo do fogo, está aqui a chama, eu posso colocar, digamos, mais combustível nessa chama em uma determinada posição, em um determinado ponto específico. No momento em que eu adiciono, eu estou levando em consideração que eu estou aumentando a densidade de comburente ali. Eu variei a densidade de comburente ali. Qual vai ser o resultado? Vai ter uma divergência nessa chama. A chama vai aumentar. Mas eu preciso saber de onde foi que isso aconteceu. Que eu coloquei por aqui. Essa é uma situação diferente se eu fizesse dessa outra situação por aqui. O resultado é que a chama vai crescer, ou, digamos, estou só colocando, indo nessa direção, porque eu estou colocando a divergência, eu estou colocando a variação por este ponto. E como eu coloco por esse ponto, a divergência me dá a localização de onde está, onde é que eu estou colocando, por onde é que eu estou colocando essa variação. Eu posso estar colocando por aqui, eu posso estar colocando por aqui. Então a divergência dá o resultado de onde é que está se fazendo a variação, aonde é que você está fazendo a variação. Então, o que é que eu vou fazer? Bem, quem me dá alguma resposta sobre a densidade de corrente? Tá? Quem me dá alguma resposta sobre a densidade de corrente é a equação ou a lei de Coulomb. É o fluxo. Tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar lá dentro. Eu vou colocar lá dentro. Ou derivar isso aqui. Desde rho, desde t, é igual, passando esse epsilon para lá, né? Isso assim, d de t. Então, eu estou apenas derivando essa equação. E aqui vou chamar justamente esse objeto de vetor deslocamento. Apenas para uma questão de eu ter que fazer alguns resumos. Aí, no caso, o vetor deslocamento, todas essas equações estão sendo calculadas no vácuo. Então, aqui é apenas uma questão de proporcionalidade com essa constante, apenas para isso. Mas é claro que no meio material, onde a gente deve calcular isso, a passagem de corrente por meio de material, o vetor de deslocamento tem um outro sentido, porque uma vez que a corrente atravessa o material, ela não está livre no espaço, ela encontra matéria. É de novo aquela situação em que você está caminhando na Presidente Vargas, indo contra o fluxo. Você não está caminhando na Presidente Vargas no Sírio, por exemplo, só você no meio da rua, né? Você tem pessoas ali. Então você deve levar em consideração justamente esse agrupamento. E esse agrupamento implica numa resposta, é uma resposta do material à condução de eletricidade, ao movimento do portador de carga. Então aparece justamente essa resposta do material como uma permissividade a mais aí. Essa permissividade a mais, ela vai dependendo do material poder ser proporcional também ao campo. Dependendo do material, pode ser proporcional, não quer dizer que seja. Então aqui nas nossas equações nós estamos considerando a situação mais ideal possível, que mesmo os condutores eles estão de caminho livre, não tem impedância alguma, resistência nula para passagem de material. Tá? Isso não influencia em nada nas nossas conclusões e nos resultados. Bem, então a gente coloca este resultado lá, P de rho é isso, portanto, ficando div de J mais, agora aqui, derivada parcial. Pelo fato de ser uma derivada parcial, e aqui o NABA também tem outras derivadas parciais, uma das propriedades que a gente tem é que essas ordens
não importa. Então, eu posso simplesmente passar a derivada total por cima e escrever Verdade, isso é certo. e colocar agora todo mundo sobre o mesmo telhado, que é o nada. Assim eu tenho J mais DDT igual a bem, isso mostra, atenção aí pessoal, isso mostra para mim o seguinte: derivada de alguma coisa que é igual a zero. Geralmente isso na aula derivada ordinária tem um significado, né? Significa o quê? Esse objeto aqui seria algo em torno de uma constante, né? No entanto, na álgebra vetorial, né, não é só simplesmente dizer que pelo fato dessa derivada nesse objeto dar igual a zero, então porque isso daqui é constante, não é algo trivial. Na verdade, tem uma propriedade, essa, da qual dever de casa demonstrar Para desenhar a casa. Fazer a casa. Mas que já fez. Para. que o divergente do rotacional de um campo qualquer é zero. Lembrando que esse campo ele é um objeto com todas as suas componentes. Aqui, por exemplo, Demonstrar que o rotacional do vetor. Não, ali é o divergente do rotacional, né? Divergente. Eu acho que a gente demonstrou isso naquelas questões lá da lista, né? que bom que vocês demonstraram. Não quer dizer que sabe, né? Talvez a gente precise de uma aula mais para reforçar. muito grande. Talvez vocês tenham demonstrado isso. Não, na verdade estou lembrando aqui, era uma constante, por isso deu zero. Na primeira já deu zero. Função escalar. Agora, uma função vetorial. Talvez vocês tenham feito isso. Rotacional do rotacional é igual a zero. Mas isso é para uma função escalar. Estou dizendo, agora faço isso para uma função vetorial. Então demonstrem que é isso. E uma vez demonstrado, é essa justamente a propriedade que a gente vai usar aqui. Quando isso aqui foi justamente a ideia, não de Ampère, porque essa era a lei de Ampère. Tá? Mas foi a observação de Maxwell para essa circunstância dinâmica, que verificou essa situação e daí então conjecturou que trata-se, na verdade, de ter que modificar a equação de Ampère.
veja que ela muda ligeiramente eu esqueci um misa. Professor, Foi. onde é que tá a mudança mesmo? Ah, tá. Aqui é a lei de Ampère, né? Isso aqui, né? O senhor falou aqui que aqui foi o motivo que ele teve que fazer essa mudança. Mas como é que é? Pelo fato dele ser conservativo, como é que é? Não. Como é esse motivo? Ele pensou que na situação dinâmica, essa lei é sempre válida porque é a conservação. Como a conservação ela não pode deixar de ser aplicada, e assim como ela não é para a situação dinâmica, na tentativa de justamente compatibilizar a conservação, você chega a essa conclusão. Vendo que então isso tem que ser isso. Mas naturalmente você olha e compara esse resultado com aquela equação 9 e já vê que aquela não é completa. Essa é que é a completa, porque no caso esse objeto só vai aparecer se a situação for dinâmica. Na situação não dinâmica não tem esse termo e refere à situação livre estacionária. Tá? Então ele chega justamente à conclusão de que se ele mantivesse o tempo todo aquele dali, um termo ia ficar faltando na igualdade. Se ele não leva isso aqui em consideração, se ele não levasse isso em consideração, tá? Então ao levar em consideração, naturalmente a gente chega a este resultado. Essa parte do que você destacou aí não precisa comprovar não, né? Oi? Essa parte que você destacou aí não precisa comprovar. Se já fizeram, não faz, mas se não fez, faz agora. Deixa eu só olhar que eu acho que está faltando um miséria em algum lugar. Que eu acredito que B é miséria H. É, isso aí. Correto. B é miséria H. Ou seja, pego H, coloco B para cá, vai ficar B e aqui volta miséria. Que aparece aqui. Miséria é permissividade também, né? Isso aqui aparecendo pela primeira, aliás, ele apareceu pela primeira vez justamente na lei, né? Só que relembrando, é que isso aqui é a permissividade, não, é permeabilidade. Eu confundo toda vez esse permissividade com permeabilidade. Permeabilidade magnética. O H é que é o vetor campo magnético e este B é campo indução magnética. Tá? Pelo simples andar da carruagem, a gente já pode perceber por que a gente está mais acostumado com esse B do que com H. Tá? Só depois de entender a questão de como é que a corrente passa no material, é que se chegou à verdadeira ideia de que isso não era o campo magnético, mas embora foi chamado primeiro como campo magnético. Então, historicamente, o B foi chamado de campo magnético, mas só depois de entender como é o funcionamento de portadores de carga na matéria que se concluiu que ele não poderia ser o campo magnético, e sim uma indução magnética, ou seja, uma resposta ao meio material por onde essa corrente tem que estar passando. Assim como o D não é o campo elétrico, e sim a resposta ao movimento de portadores de carga, e o campo elétrico é, esse sim, acertado historicamente desde o início, como o campo é. Então D é o vetor de deslocamento,
está correto na sua colocação, na sua dedução histórica. Já isso não acontece para o B. Historicamente se chamava B como um campo magnético, e na verdade que ele não era. O H é que é, e ele é que vai ser a resposta material, sendo a indução. E a nossa próxima aula vai ser na sexta-feira. Tá? Da semana que vem. Valeu.